Por que a fé reformada está ameaçando a congregação cristã do Brasil? Nesse vídeo eu vou apresentar alguns tópicos em que nós podemos identificar um fenômeno recente, que é um grande êxodo de pessoas oriundas da congregação cristã do Brasil vindo para igrejas com a soteriologia e com tradição reformada ou calvinista, seja ela presbiteriana, batista ou qualquer outra comunidade, né? Então quero pontuar aqui alguns comentários. Antes de apresentá-los, eu quero apenas dizer o porquê que isso está acontecendo. Devido à pandemia, a congregação cristã passou por cima de algo que eles mantinham muitos anos. Antes eles diziam que era até pecado tirar foto dos cultos ou filmar, tanto que eles diabolizavam a evangelização por panfletos, por rádio, televisão, jornais, etc. Então, quando chegou a pandemia e as reuniões públicas foram suspensas, só restou a saída de usar a internet, né? E eles começaram a fazer isso. É claro que um grande bombardeio já estava acontecendo antes e já há muitos anos por meio da internet. E a internet é um acesso fácil das pessoas, já que dentro dos templos não havia muita divulgação do que se pensava ou do que se acontecia. Embora recentemente um racha na congregação, naquela que veio a ser chamado Congregação Cristã Jandira e depois apostólica, algo assim, foi provavelmente uma grande ruptura e um grande abalo que eles nunca haviam experimentado de forma tão forte como aconteceu. Embora já houve algumas dissidências antigas, mas essa foi significativa. Daí, vindo a pandemia, os críticos já na internet, a pandemia então colocou as pessoas da congregação diante de mensagens bíblicas no YouTube, inicialmente dos próprios cultos da congregação, o que até então já era pecado, né? Mas mudou. Como sempre, seitas elas vêm com uma suposta visão de Deus e depois, quando os interesses mudam, eles vêm com outra luz, né? E o que aconteceu, obviamente, pelo que nós conversamos com várias pessoas, é que na medida que um membro da congregação assistia uma mensagem da congregação, na barra direita lá do YouTube apareciam sugestões de outros pregadores, dos críticos da congregação, né? Nomes como Josafá e o Fernando passam a ser bem acessados e conhecidos nesse ambiente, embora eles já estavam já há algum tempo trabalhando nisso, né? Mas isso fortaleceu. E o que aconteceu é que possivelmente muitos da congregação foram ver pregações para criticar, já que eles pensavam que o que os anciãos da congregação, os cooperadores pregavam era revelação de Deus, então obviamente era algo superior àquilo que o povo das seitas ou os que só sabiam pregar pela letra, nada pelo Espírito, ofereciam para o povo na internet. E aí começa o confronto daquilo que eles ouviam e daquilo que começaram a ver. Sobretudo nomes aqui no Brasil como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e outros despertaram o interesse dessas pessoas a uma pregação que eles nunca tinham visto. Obviamente, muitos começaram a se interessar aí pela fé reformada, já que de todas as tradições religiosas, a que mais se beneficiou com a internet, sem dúvida alguma, isso é evidente e logo logo vai ser razão de estudo por alguém, que o segmento religioso cristão que mais se beneficiou com a internet foi, sem dúvida nenhuma, os reformados ou os calvinistas. Daí eu quero mencionar
o que é que alguém que está na congregação vê nessas mensagens, né? O que eles começam a experimentar, o que faz que muitos comecem a abandonar ali o segmento exclusivista da congregação, que se iniciou com o movimento pentecostal lá atrás, tanto aquele que fundou a congregação como o outro que fundou a Assembleia de Deus, buscavam os crentes tradicionais, ou seja, as igrejas tradicionais no início do movimento pentecostal foi o campo missionário, mas na verdade proselitista do movimento pentecostal. Então agora parece que está tendo, né, um retorno, né, a onda está voltando, né, mas eles agora estão experimentando, sobretudo a congregação, aquilo que eles jamais tinham experimentado, que eram críticos e um oferecimento muito mais amplo daquilo que é conhecido como a fé cristã. Então, em primeiro lugar, um ex-membro da congregação, ele encontra na fé reformada consistência bíblica. Isso em todos os ambientes, na doutrina, na exposição, na pregação, no culto, no pensamento, nas áreas da teologia. Então, não estou dizendo que outras tradições não tenham, mas, como eu já disse, especialmente a pregação, os reformados passaram a dominar aquilo que veio a ser conhecido como pregação bíblica, pregação expositiva, textual, mostrando consistência. Então, muitos da congregação que estavam lá há muitos anos ouvindo aquele tipo de pregação que é mais barulho, profetadas, promessas, sem sentidos, com chavões, com bravatas, eles encontraram agora consistência bíblica, sobretudo nas pregações. É evidente que alguém que há muitos anos ouve congregação cristã e assiste uma pregação do Hernandes Dias Lopes, como uma mensagem daquela que ele prega sobre Paulo, né, o grande apóstolo do cristianismo, é incomparável, né? É incomparável. Ali, com certeza, eu já ouvi pessoas da congregação cristã que saíram, que aprenderam mais em uma pregação do que muitos anos dentro ali da congregação, ouvindo aquela ladainha ano após ano. O segundo ponto é que, quando eles têm contato com a fé reformada, acaba o tal do misticismo e das experiências, né? Isso passa a ser totalmente secundário, sem valor. Não que o nosso coração e o nosso espírito não terão fervor por Deus, mas não há nenhuma produção em torno disso, nenhuma encenação em torno disso, nenhuma exploração disso nos cultos e na fé reformada. Isso, então, eles começam a ter o pé no chão, a sua fé começa a ficar mais consolidada e mais responsável, e sem aquelas bravatas, né, místicas que eles estavam tão acostumados. O terceiro ponto é que agora eles passam a ter fé nas promessas do Evangelho, nas promessas salvadoras. Agora a fé deles é para a salvação, a fé deles é para aquilo que Cristo fez, a justiça de Cristo, a obra de Cristo, a eleição de Deus, a palavra de Deus. Agora sim, não é mais aquilo que eles dependiam de uma dose, né, de fervor em um culto, para que daqui 2 dias já estarem totalmente dependentes daquele momento novamente, procurar profetas, procurar palavra, buscar palavra. Agora não, agora há uma consistência na sua vida, porque eles não precisam mais de misticismo, né, nem de experiências produzidas aí e aquilo que eles depois vão testemunhar. O quarto aspecto que eu tenho notado é que com isso, com a consistência bíblica, com o fim de misticismo e com a fé nas promessas do Evangelho, eles experimentam de fato a paz com Deus. Eles têm uma tranquilidade agora espiritual, que não vivem mais agora sob ameaças, sob medo, sob, transtornos espirituais, sobre angústias que vivem. Não, agora eles desfrutam aquilo que está na palavra de Deus. Em João 5:1, nós temos paz com Deus por meio da fé. Nós agora experimentamos essa paz com Deus, porque somos justificados mediante a fé, e por causa disso temos paz com Deus.
agora eles sabem o que de fato é a graça de Deus. Agora eles experimentam essa paz graciosa por meio da fé em Cristo Jesus. Este é o quarto aspecto que eu tenho notado, que muitos, ao começarem a experimentar isso, rapidamente abandonam as fileiras da congregação cristã. Por último, eles passam a compreender melhor a história do cristianismo, o protestantismo, eles começam a conhecer melhor toda a história cristã, os credos, a reforma protestante, o que pensa as linhas teológicas, ou seja, o estudo bíblico, o estudo teológico, a consistência histórica, teológica, cristã, doutrinária, presente na tradição reformada, dá a eles também um lugar, digamos assim, no cristianismo. E eles começam a ver que tem muito mais do que aquele mundo, aquela bolha que começou com Luiz Franciscon lá em 1910, e eles acham que aquilo é a graça. Mas quando eles percebem a consistência histórica da fé reformada, que se aproveita de tudo que é correto desde os primeiros séculos do cristianismo, a reforma protestante, não sendo um movimento exclusivista, ainda que tenhamos convicções muito bem firmadas, mas não é um movimento exclusivista, não, as denominações reformadas não olham para si mesmas como o único lugar que tem a salvação. Portanto, há uma consistência histórica e uma identidade consistente dentro do cristianismo. Então, eu tenho notado que são essas as razões que têm levado muitas pessoas a abandonarem a congregação cristã. Queira Deus que eles continuem e venham a crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito da graça em Cristo Jesus, e que seja a palavra de Deus de fato, a palavra revelada, escrita na Bíblia, lâmpada para os pés dessas pessoas e luz para os seus caminhos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça.